Vamos lá, vamos falar da competência, pessoal. Mas nós estamos falando do processo de execução, ok? Então, basicamente, nós temos lá, a partir do artigo 318 do CPC, nós temos o processo de conhecimento de cognição, não é? É uma petição inicial que é apresentada ao juiz, a documentação e tudo mais, e ali o autor da ação pleiteia um direito, né? Ele quer a tutela jurisdicional, ele está pleiteando um direito. Ele fez um negócio, tem um contrato que não foi cumprido, e contrato estaria mais para execução, mas tem vários contratos que não têm todos os requisitos necessários à execução. Então, muitas vezes, é dívida, né? Eu tenho uma dívida, ela não foi paga, eu tenho um dano, sofri um dano num veículo, num acidente de veículos, fiz um negócio, comprei numa loja alguma coisa, não recebi ou com defeito, enfim, obrigação da parte fazer ou entregar alguma coisa, processo de conhecimento, o juiz vai tomar conhecimento, vai mandar citar o réu, marcar uma audiência de conciliação, né, tentar um acordo, instrui o processo ouvindo testemunhas e tudo mais, dá uma sentença. Bom, esse é todo o processo de conhecimento. Aí, nós temos lá pelo artigo 770, se me engano, nós temos o livro 2 que fala do processo de execução. O concurso de oficial de justiça, ele não pede muita coisa que tem no processo de conhecimento que é exigido no concurso de escrevente. Então, o Código de Processo Civil, para o concurso de oficial de justiça, na minha opinião, ele é muito mais fácil, acessível a inclusive leigos, quem nunca estudou direito. Bem mais acessível do que escrevente, tá? E na quase sua totalidade, o Código de Processo Civil para o concurso de oficial de justiça, ele pede conhecimento daquilo que diz respeito muito ao oficial de justiça. Então, vocês devem ter visto nas últimas aulas, principalmente nas últimas 8, 10 aulas, e das que virão agora adiante, tudo tem a ver com a atuação a atuação do oficial de justiça dentro do processo de conhecimento e do processo de execução, tá? Então fiquem atentos, porque quando vai falar de citação, intimação, penhora, arrestos, tudo isso é tarefa do oficial de justiça, são atos a serem cumpridos por oficial de justiça e, portanto, de extrema relevância para o concurso. Então, esse CPC ele é mais acessível no concurso de oficial de justiça, tá? Muito mais do que no de escrevente. Então, inclusive, do processo de execução, não é exigido tudo também. É pouca coisa, não é? Não é muita coisa, não. Então vamos lá, diferença. Eu falei do processo de conhecimento, falando do processo de execução. Se eu tenho um título executivo, seja judicial, uma sentença, não é? A carta arbitral, ok? Que tem valor de sentença. Eu tenho um título executivo extrajudicial, um contrato com testemunhas, reconhecido firmas, etc. Ou um cheque, uma nota promissória, ok? Tudo isso aí eu vou poder executar no processo de execução, tá? A gente está aqui no capítulo 3 que fala da competência, tá? No que diz respeito à competência do juiz e o que ele determina dentro do processo de execução. Estamos aqui no artigo 782. Diz assim: não dispondo a lei de modo diverso, ou seja, de modo contrário, o juiz determinará os atos executivos e o oficial de justiça os cumprirá. Ou seja, atos executivos, todos aqueles que são determinados pelo juiz para que sejam realizados. Seja ele intimação, citação, penhora, arresto, etc. Tá bom? Muito bem. O oficial de justiça, então veja aqui no processo de execução, aqui a execução desses atos é feito por oficial de justiça, né?
O parágrafo 1º diz o seguinte: o oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, ou seja, que fazem limite, né, de fácil comunicação e nas que se situam na mesma região metropolitana. Região metropolitana, temos a Grande São Paulo e temos ali várias cidades, comarcas compondo essa região metropolitana e são de fácil acesso, inclusive. Tá? Parágrafo 2º diz: sempre que para efetivar a execução for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará. Veja, pessoal, quem requisita a força policial é o juiz. Então, a gente entende que tem que constar no mandado, né, que determina a ordem a ser cumprida pelo oficial de justiça, tem que constar a ordem de reforço, de deferimento do reforço policial, para que o oficial de justiça possa acionar o reforço policial para auxiliar-lhe em alguma situação, tá? E quando o juiz o faz, ele defere, né, o pedido de reforço policial. Normalmente no mandado vem ainda com ressalvas de quando necessário. Tá? Agora, se não houver no mandado o deferimento da concessão dessa medida do reforço policial, aí o oficial de justiça, ao constatar numa situação da realização do ato fática de que ele precisa de reforço policial, ele deve se reportar ao juiz, certificar naquele mandado, devolvendo ao juiz, para que então o juiz defira o uso da força policial, tá? Então, isso para vocês entenderem o contexto, não apenas dentro aqui da lei, como da realidade, como ela acontece, tá? Terceiro, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Ou seja, é uma execução, ok? Por enquanto, não há ainda embargos nem impugnação à execução. Então, entende-se que temos um credor e um devedor determinado e certo. Ok. O credor, diante da situação, pode solicitar ao juiz a inclusão do nome desse executado nos órgãos de proteção ao crédito, né? SPC, Serasa, ok? E normalmente é feito. A inscrição, no entanto, vai ser cancelada, ok? Se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução, ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. Então, inserir o nome no Serasa, por exemplo, e garantiu a execução, ou seja, através de uma penhora e tudo mais. Ou se a execução foi extinta por qualquer outra razão. E aí, então, veja que a inscrição será cancelada. Ok? Quinto, o disposto no parágrafo 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial. Então, veja, a inclusão do nome aqui, ok? E a exclusão, se for o caso, também se aplica à execução de título judicial, no caso, uma sentença também, tá bom? Pessoal, você que assiste aqui, vocês que assistem pelo YouTube, dá uma forcinha pra gente, compra pelo menos o Word ou PDF de todas as aulas de processo civil e de código civil, preparatório para esse concurso de oficial de justiça, por apenas R$ 9,99. Manda um e-mail para a gente, aqui no e-mail que está aparecendo aqui embaixo para vocês, e nós mandamos a nossa chave Pix para vocês. A gente precisa bastante da colaboração de vocês para poder continuar produzindo esses conteúdos aqui, certo?